Olá, pessoal da Alunos FAI. Nós somos Igor, Samine e Tailane e hoje nós vamos falar sobre as reservas legais no território de Irecê. Esse é o nosso projeto de extensão e a gente vai abordar aspectos importantes sobre esse tema aqui na agricultura familiar da nossa região. Samine vai introduzir um pouco sobre o nosso projeto para vocês e ao decorrer do vídeo a gente vai esclarecer muitas dúvidas com relação a esse tema. Bom, aqui a gente vai falar do sumário, né, que é o que vai ser apresentado e discutido ao decorrer do nosso bate-papo. Primeiro vai ser a introdução ao projeto, características geográficas e socioeconômicas do território de Irecê, legislação ambiental, o que são as reservas legais, o que são as APPs, o que é CARD, a importância ambiental do tema, né, e como se regularizar, a questão ambiental no território e com os dados do levantamento que a gente fez, né, serão esclarecidos ao decorrer da conversa e a conclusão e a discussão. Bom, o objetivo do nosso tema é basicamente analisar a questão ambiental do território e identidade de Irecê em relação às reservas legais das propriedades rurais da agricultura familiar da região. A gente sabe que a maioria das vezes, já meio que dando um spoiler na nossa conversa, que nem sempre todos os agricultores são regularizados, né? Então, por isso que a gente decidiu fazer esse levantamento, um trabalho em base nisso, para ver como é que está a nossa região. A metodologia. Foi feito um levantamento em formato de questionário, online e presencial, sobre as regularizações ambientais das propriedades rurais, com um comparativo de agricultores orgânicos e convencionais. Então, a gente pegou esse tema e basicamente dividiu em produtores orgânicos e convencionais, para a gente ter esse comparativo do quão eles estão regularizados ou não, a depender do que eles produzem. Aqui a gente vai falar sobre um pouco do nosso território, das características geográficas, nossa localização, né, o centro-oeste da Bahia, o clima semiárido, como a gente sabe, um clima bem seco, bem difícil de a gente tá trabalhando na agricultura, um período curto de chuva, né, e nesse ano nem se fala. E o relevo, 700 a 800 metros de altitude, aqui eu falo da região toda, né? Aqui em Irecê, se eu não me engano, é 720 e poucos metros de altitude. A vegetação é caatinga, um dos biomas bem ricos, tanto na fauna quanto na flora, e um bioma muito inteligente, né? E funcional, sabe se virar. Por mais que nosso território seja tão seco, ele sabe se virar bem. Recursos hídricos, a gente tem rios e a maioria, principalmente aqui em Irecê, a nossa agricultura é fortalecida por poços artesianos, né? Características socioeconômicas. A agricultura, há muito tempo atrás, Irecê era conhecido como a capital do feijão, né? Agora que se misturou principalmente com as olericulturas, e vem aí trabalhando muito com tomate, cebola, cenoura, beterraba. Então a nossa cultura na agricultura é bem mista nessas partes, e geralmente é irrigado, né? Como eu já havia dito, a gente usa muito de poços artesianos. E a gente também não tem chuva, né? Então a solução é basicamente essa. A pecuária, a gente tem aqui também bovinocultura e caprinocultura. Basicamente essas duas mais exploradas aqui. E o comércio também, né? Que não deixa de ser uma válvula, principalmente para a gente que, como não tem muito recurso, como eu falei, vai investindo mais no comércio também, e dentro também da agricultura, o comércio dos alimentos. Pronto, eu vou dar um pouco aqui um norte sobre a legislação ambiental, situar vocês que ela foi um processo de evolução constante durante os últimos
150 anos, 130 anos mais ou menos. As legislações ambientais do Brasil evoluem com o tempo de acordo com a necessidade de cada época e cada contexto e para cada tipo de sociedade, mas com enfoque da proteção dos recursos naturais e desenvolvimento econômico sustentável. Basicamente, se começa a debater questões ambientais lá na Lei de Terras de 1850, que teoricamente e praticamente também, elas favoreciam os grandes latifundiários e dificultavam a posse de terras de pequenos produtores, pequenos agricultores, principalmente os escravos, ou os recém-ex-escravizados da época. Então, o Império, na época, ele criou essa lei para dificultar mesmo o acesso dessa sociedade, dessa comunidade, desse povo, a ter as terras para a atividade agropecuária. Então, mesmo que tendo em vista que eram interesses mais do Império da época de 1850, já pensava no seguinte, que os detentores daquelas terras tinham como principal objetivo, além de produzir nelas, obviamente, preservar aqueles lugares, aquelas terras em si. Além da produção, teria que ter um enfoque também na preservação, mesmo que, obviamente, mais reduzida do que as outras leis que vão seguir em outras décadas e outras épocas, já tinha um pensamento, mesmo que também muito ligado a um fator mais econômico e social da época do que hoje, mas já tinha em mente essa ideia de proteção mesmo, de promover uma preservação ambiental das áreas. Essa lei vai surgir basicamente em São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, no Sudeste, onde é Mata Atlântica. Então, basicamente, o Império, decidiu criar essa lei para isso, mas obviamente pensando nos interesses próprios. Tem essa lei aqui, no caso não é uma lei, é um plano geral, que foi que, entre aspas, inaugurou uma política federal sobre preservação ambiental para o meio ambiente. Basicamente foi ela que inaugurou o Ministério do Meio Ambiente também, como a gente conhece hoje em dia, que é o Plano Nacional de Meio Ambiente. Nela foi situada algumas diretrizes principalmente sobre licenciamento ambiental, em relação a atividades econômicas, não só agropecuárias, mas de urbanas também, não só rurais, mas urbanas também. E basicamente fez uma junção das diretrizes, de ordens, para unificar uma gestão ambiental a nível federal, que, com o passar dos anos, naquele ano também, foi se fragmentando para se tornarem leis estaduais e leis municipais, ou seja, o Plano Nacional de Meio Ambiente é basicamente como se fosse a mãe em relação a licenciamento ambiental e esse teor de preservação que o país tem. Então, todas as leis que a gente olha hoje com um viés de preservação, tirando tirando o Código Florestal de 1965, essa seria mais em relação à gestão mesmo. E também tem a Lei de Crimes Ambientais, de 98. Ela basicamente institui sanções administrativas e legais sobre crimes cometidos ao meio ambiente. Ou seja, vão ser crimes no contexto urbano, ou seja, vamos supor que um vazamento de óleo causado por um lava-jato, ou uma cozinha, um restaurante que está despejando óleo sem os devidos cuidados que a lei manda. Ou vamos supor um crime ambiental no contexto rural. O rapaz fez uma desmatação ou uma queimada, vamos supor que um produtor rural fez uma queimada, é muito normal esse contexto rural também, ter as queimadas para fazer a limpagem, a limpeza do terreno, mas vamos supor que ele fez e a gestão ambiental daquele território, seja estadual, seja municipal, seja federal, com o IBAMA, o INEMA ou com as secretarias municipais, localizou a pessoa e puniu. Então são esses crimes ambientais que foram instituídos. Obviamente tem outros, são diversos tipos de crimes ambientais que vão desde impactos ambientais à atmosfera, ao solo, sonoros, hídricos. Então tem vários tipos de contextos e vários tipos de crime que serão ordenados nessa lei de 98. Partindo agora para a próxima lei, é a base do nosso projeto, basicamente, que é o primeiro Código Florestal. Ele tem o objetivo como proteger as florestas e demais formas de vegetação nativa em todo o território nacional, reconhecendo o seu interesse público.
ele institui normas para a criação e definição das APPs e reservas legais com a de cada diretriz própria. Ele, em 1965, estimulava o reflorestamento com espécies nativas ou exóticas e incentivava práticas sustentáveis. Previa penalidades para quem desmatasse ilegalmente ou descumprisse as exigências da preservação. Então, basicamente, o primeiro Código Florestal é literalmente a base do nosso projeto. Foi nele que institui as definições do que são reservas legais, do que são as áreas de preservação permanente, que são as APPs, e se perdura até a próxima lei que a gente vai citar agora, que é o Código Florestal de 2012, o novo, né? Que tem como objetivo conciliar a produção agropecuária com a conservação ambiental, atualizando as regras para a proteção de vegetação nativa em propriedades rurais do Código Antigo, ou seja, ele pega a lei antiga de 65 e reformula com os interesses mais atuais da nossa sociedade. Nele, diferente do outro, vai ter mais fiscalização. Ele vai criar programas e sistemas de informação com satélite, com tecnologia para um monitoramento ambiental. Então, em relação aos próprios crimes ambientais que podem ser cometidos na área rural. Essa lei delimita, ele introduz na gestão ambiental federal esse tipo de penalidade para uma fiscalização mais forte. Também atende, como eu disse, a demandas mais contemporâneas, atuais da nossa sociedade, e tem a parte mais, creio eu, principal, né, que seria a regularização ambiental, criando um cadastro ambiental rural, que é obrigatório em todas as propriedades rurais. Vai ser citado mais essas questões, né, do CAR, da APP e das reservas legais mais à frente do nosso bate-papo aqui. O Código Florestal novo, o 12.651 de 2012, ele também institui algumas coisas, além da preservação ambiental e da regularização, como benefício, além de benefício biológico mesmo, de se ter uma floresta nativa dentro da sua propriedade, como incentivos fiscais, que vai estabelecer algumas reduções de impostos e créditos rurais, vai ter a compensação também, ou seja, produtores que compraram as terras que foram desmatadas antes de 2008, que não são responsabilidade dele ter aquele desmatamento, eles podem recorrer à justiça para poder fazer uma compensação, coisa que não se tinha com as leis anteriores, com o Código Florestal anterior, que foi introduzido nesse. Outro também, falando mais sobre regularização ambiental, é o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que permite que quem desmatou, foi justamente o que eu acabei de dizer, permite que quem desmatou APPs ou as reservas legais até 22 de julho de 2008 se regularize por meio de recuperação ou compensação judicial. Então, essa lei nova, ela introduz as demandas mais contemporâneas mesmo para auxiliar e sempre ajudar mais o produtor rural nessa questão. Algumas outras leis importantes que se relacionam, outras leis, decretos e portarias que se relacionam de uma forma direta ou indireta com esse Código Florestal, são essas. A Lei número 13.153 de 2015, que é a Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Tem o Decreto número 10.828 de 2021, que é o regulamento à emissão de cédula de crédito rural, justamente. Então, basicamente, para se ter crédito rural um dia, com os bancos, com as agências financeiras, tem que se ter as regularizações ambientais, que é com o CAR, basicamente. O artigo 78, eu cito aqui também, do Código Florestal, que a partir de 2018, as instituições financeiras, como eu acabei de dizer, só concedem crédito rural para donos de imóveis rurais que estejam inscritos no CAR. Então, todos os bancos que atuam com o crédito rural hoje em dia, um dos fatores principais para o produtor, o agricultor, possuir esse crédito é ter a regularização ambiental do cadastro ambiental. E a lei número 11.326 de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. É a lei que define as características do que seria a agricultura familiar. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso bate-papo, eu vou aqui tentar explicar para vocês da forma mais simples possível o que são as APPs, a RL, que é a Reserva Legal, e o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Então, basicamente, a Reserva Legal se trata de uma área localizada na propriedade ou posse rural que deve ser preservada com a vegetação nativa.
E o objetivo principal dessa reserva legal é garantir o equilíbrio ecológico ali naquela região. Ou seja, o produtor tem ali uma determinada área da propriedade rural que ele vai destinar à preservação do bioma nativo ali daquela região, que no nosso caso é a caatinga. Ele vai manter aquela ali vegetação natural, as árvores, tanto quanto se tiver algum rio, se tiver alguma área de nascente, e também se tiver algum animal também, logicamente adentra nessa reserva legal, né? Aí o que acontece? Segundo o Código Florestal, né, no número 12.651 de 2012, que Igor falou, aqui para a região Nordeste tem que manter 20% da área preservada, né, conforme o bioma. É claro que em outros biomas existem outras porcentagens, né, diferentes daqui do Nordeste, mas aqui para a nossa realidade é exigido esses 20% de preservação. E o que é que acontece muito atualmente? O produtor, como ele falou, para atender os pré-requisitos para fazer o cadastro ambiental rural, ele precisa provar que essa reserva legal esteja dentro dos parâmetros legais para ele conseguir aquele documento, né? Que é onde ocorre a falta de fiscalização, porque o produtor chega lá, alega que tem essa área, esses 20% destinado a essa reserva legal, mas o órgão que está regularizando, ele não chega a ir lá na propriedade verificar se realmente essa reserva legal está dentro dos parâmetros exigidos pela lei. Então, o que acontece? Ele tem no documento que existe esses 20% destinado a essa reserva legal, mas de fato não está preservada. Que foi esse, inclusive, o intuito do nosso projeto, que foi, caso a propriedade tivesse esse cadastro ambiental rural, nós verificarmos a existência dessas reservas legais e se de fato elas estavam estabelecidas na roça, né? Se não era só uma área ali destinada a nenhum tipo de vegetação, ou então ele estivesse usando como forma para produzir mesmo normalmente, assim como o restante da propriedade. E o que acontece? Uma diferença entre a reserva legal e a APP, que eu vou explicar mais pra frente, é que a reserva legal, ela pode sim ser utilizada economicamente. É diferente da área de preservação permanente, né? Que, segundo o Código Florestal, ela pode ser sustentável de acordo com a forma de manejo, né? Desde que seja um manejo sustentável, não seja explorando aquele recurso ali que o intuito já é ser preservado. Então, ou seja, é permitido colher sementes, frutos, flores, desde que não seja para comercialização intensiva, que é o intuito do restante da propriedade, né? Que no caso seria de agricultura familiar. Então, o que seria vantajoso para o produtor em manter a sua reserva legal preservada, né? Ajuda no controle natural de pragas, tanto na regularização do microclima e na fertilidade do solo, ou seja, é um manejo realmente sustentável que vai auxiliar ali no contexto geral da propriedade, né? E agora, o que seria uma área de preservação permanente? Como o próprio nome já diz, preservação. Seria uma área que seria destinada a preservar o bioma em questão na propriedade, ou seja, ela não pode ser utilizada para fins comerciais, assim como a ARL, né, que é a reserva legal. Então, elas têm como função principal a proteção dos recursos hídricos, do solo e da biodiversidade, ou seja, é uma área que ela vai estar ali destinada à proteção, não pode ser utilizada para nenhum fim comercial e nem para a produção das demais funções da propriedade. Ela tem que se manter ali intacta e, claro, o produtor deve destinar um cuidado maior para essa área, para que ela se mantenha preservada, né? Então, essas áreas, elas estão o quê? Em margens de rios, topos de morros, encostas íngremes, áreas veredas, manguezais,
restingas, dentre outras inúmeras áreas que podem ser a área de preservação permanente. E o que implica na APP, que ela é intocável. Como eu disse, ela não pode ser utilizada para nenhuma finalidade comercial. Ou seja, em caso de utilidade pública, ou seja, se tiver um parque, um baixo impacto ambiental, se tiver uma área, por exemplo, um parque ecológico, essa área pode ser destinada para isso, mas para fins econômicos, de maneira nenhuma. Né? Que está acarretado também, caso haja uma fiscalização, em multas, e o produtor, né, pode perder o documento ali da roça e também pode implicar em multa financeira mesmo. E o que é o CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. O CAR, ele é uma porta de entrada para a regularização ambiental das propriedades. Ou seja, o que é permitido, né, que ele implica qual a vantagem, né, de obter o CAR. E quando ele falou sobre as leis, ele já falou, né, que atualmente uma das vantagens é que os bancos, eles atualmente só podem fornecer uma linha de crédito para qualquer tipo de produtor se ele tiver com esse documento regularizado, né, da forma adequada. Ou seja, o produtor que tem o CAR, ele vai ter acesso a créditos rurais, isenção ou até redução de impostos, né, do ITR, participação em programas de recuperação ambiental, que é o PRA. O CAR também é utilizado por órgãos ambientais como forma de fiscalização e de combater o desmatamento irregular. Ou seja, quando o produtor ele faz aquela desertificação, para poder plantar, então o CAR ele tem esse controle, porque tem que ter esses 20% de área preservada na propriedade. Então ele faz esse controle para evitar a degradação do solo, né, que é o que acontece muito aqui na região, que os produtores desmatam desenfreadamente e aí ocorre a desertificação de muitas áreas e essas áreas ficam totalmente impróprias, inapropriadas, não tem como mais plantar nessa área. E aí eles só migram para a próxima área e assim vão fazendo. Então essa é uma forma de ter um controle dessas degradações, né, de solo e do bioma, né? Bom, o próximo tópico a ser mencionado é a importância ambiental das reservas legais, né? Então, existem vários benefícios. Um deles, é o primeiro que eu vou estar citando aqui, é a preservação da biodiversidade. Então, quando a gente tira ali uma parte da área para ser preservada, né, automaticamente a gente está preservando tanto a fauna quanto a flora dela. E isso é muito importante para não perder as características locais, né, do ambiente. A proteção de recursos hídricos, então, regularização e proteção de matas auxiliares, rios e outros aspectos são muito importantes. O controle também do uso desses poços artesianos, porque senão os lençóis freáticos eles se esgotam também, né? Então a gente tem que usar com bastante consciência e moderação. Conservação do solo, como Tailane falou, a agricultura pode causar um desgaste muito grande no solo. Então, para que seja preservado, um dos meios é a reserva legal. A regulação do clima. Então, quando a gente se trata, aqui nem tanto, né? Porque o nosso clima, independente da vegetação, não, já é seco. Mas vamos supor assim, em um nível discrepante da Amazônia. Que é muito fundamental a floresta para que tudo ocorra em perfeita harmonia, né? Então lá se aplica perfeitamente, é um exemplo muito bom para a gente se pensar quando a gente se fala em regulação do clima. Formação de corredores ecológicos. Então a maioria das vezes, quando a gente vai fazer essas reservas legais, vai tirar essa parte da área, essa área não é uma escolha aleatória, né? Ela faz todo sentido ali para a região,
para criar esses corredores ecológicos para ser escape também da fauna, né? Então, para que os animais possam circular e para que a flora faça a sua troca de sementes e outras coisas, né? Para a manutenção dela, né? A própria manutenção dela. Sustentabilidade da produção rural. Então, não só é bom para o meio ambiente, mas sim para nós produtores, porque, de certa forma, ela vai estar preservando, vai trazer polinizadores e outros meios para a gente também, né? Como se regularizar com a reserva legal. Cadastro ambiental rural no CAR. Né? Então, você vai pegar um mapeamento na sua terra e vai lá se regularizar na Secretaria do Meio Ambiente. Então, você vai pegar o mapeamento da sua área e vai na Secretaria de Agricultura se regularizar. Vai falar o que é que tem, o que é que não tem, mostrar fotos também é muito bom. E a gente vai ter 3 alternativas, né? Se você já tem o bioma preservado, você só vai separar. Se você não tem o bioma preservado, você vai deixar lá. E, se possível, se você tiver o capital para reflorestar, é uma boa opção. Ou se não, você vai deixar lá sem tocar para que ela mesma se regenere, né? Isso leva muito tempo, mas é possível e a maioria dos produtores também não tem tanta condição, né? É caro, é um processo lento também a gente reflorestar por si mesmo. A reserva legal, que a gente já foi citado, né, no Nordeste é de 20% no mínimo, e a adequação da área também, que eu falei, né, que já são as três opções para você estar em dia com a sua reserva legal. Pronto, finalizando aqui já o projeto, eu vou falar agora em relação à questão ambiental do nosso território de Irecê. Devido ao que foi comentado, discutido aqui nesse bate-papo, a gente viu em relação de quão frágil é a nossa região em relação principalmente ao clima e à vegetação. Vai ter muito uso excessivo dos nossos recursos naturais, do nosso bioma, da Caatinga, justamente para a produção agropecuária. Então, uma questão que a gente sempre tem que levantar e como pode dizer, fugir a palavra, levantar e priorizar nessa questão é a defesa da nossa natureza, como o Samir disse, das características do nosso bioma, da Caatinga. Então, a questão ambiental do território de Irecê. Por estar em uma localização climaticamente sensível, a região de Irecê tem sofrido com processos brutais de desertificação a partir da intensificação das atividades agrícolas, ocasionando em uma perda significativa da biodiversidade e da vegetação. Então, basicamente, o CAR e as reservas legais, obviamente junto com as APPs, né, as reservas legais e as APPs vão entrar no cômputo do CAR. Então, preservar esses 2 tipos de área é fundamental, é basicamente que, como pode dizer, não é fundamental a palavra, mas é essencial, é primordial para a manutenção de uma agricultura minimamente sustentável na região. A gente sabe que a maioria da nossa agricultura aqui na região é convencional, mesmo que, graças a Deus, e eu fico até feliz com isso, que muita da nossa agricultura orgânica seja reconhecida nacionalmente, até internacionalmente, muito da agricultura nossa ainda é intensiva e convencional. Então, ter essa consciência ambiental dos produtores, principalmente dos produtores convencionais, é uma porta de entrada absurda para a gente ter uma agricultura sustentável. Eu creio realmente que o caminho para isso, além de outros caminhos que a gente vai citar aqui na questão do próprio levantamento que foi feito, seria basicamente a porta de entrada, né, o início de tudo para ter uma agricultura que alinhe a produção, uma alta produção, produtividade alta, com a preservação ambiental e com essa questão social, né, de para onde está indo esse alimento produzido, está redistribuído, como é que está sendo a renda dos produtores, dos agricultores familiares, que basicamente, além de ser convencional também, nossa agricultura é puramente familiar. São poucos agricultores que passam
do número dos módulos fiscais aqui na região. Então, basicamente, ter essa fomentação econômica, ambiental, através da questão ambiental, através também da regularização. Na verdade, o que implica, né, é que para conscientizar muitos produtores convencionais, o método de ação principal seria mesmo esse de fiscalização, porque por meio de conscientização é muito difícil, né? Ele, na cabeça do produtor convencional, 20% é uma área que ele deixa de ganhar, de produzir. Então, na verdade, essa é uma das únicas alternativas, que é a fiscalização e mexendo no bolso dele, porque aí ele vai ver que se ele não atingir essas, como é que fala? Como é a palavra? Não tiver esses pré-requisitos, ele não vai conseguir crédito rural, como a gente falou, ele não vai ter acesso a muitos benefícios. Então, é um método de aumentar esse nível de preservação, né, aqui na nossa região. Para incentivar os produtores, né? Incentivar eles a sempre procurarem a regularização, não só a ambiental, mas a fundiária, todas as regularizações, porque creio eu que a maioria dos créditos rurais exigem muitos documentos, um deles é o CAR, então vai ter muitos tipos de regularização. Então, para o produtor buscar sempre o melhor para a sua propriedade, para a sua produção, é a parte da regularização. Pode ser burocrático, e realmente é. O CAR, a questão do CAR na região, não só na região, mas no Brasil todo, é muito complicado. Eu vou falar disso agora, na verdade, que no nível federal há cerca de mais ou menos 7,5 milhões de propriedades rurais, de mais ou menos no total de 8,5 milhões de propriedades que existem. Dessas 8,5, 7,4 no caso, temos por registro no CAR. Só que, porém, apenas 75 mil delas está completa, ou seja, basicamente 90% das propriedades que tem o CAR, teoricamente o CAR, não estão completas por algum empecilho, seja burocrático, seja legal, seja da própria declaração do proprietário, nessa que vamos citar aqui, pode ter muitas fraudes na hora de regularizar. Então, se tem esse nível, às vezes o produtor realmente, o convencional, o orgânico, o que seja, o agronegócio, o agricultor familiar, de fazer a regularização, querer ter esses benefícios, não só os fiscais, mas também os benefícios ecológicos, que tem uma preservação da caatinga local vai trazer para a propriedade, mas a própria organização federal da gestão ambiental para o CAR acaba sendo um pouco reduzida. A nível estadual, só para dar um discernimento total, são 136 mil propriedades com o CAR, no caso o CEFI, que seria o Cadastro Estadual de Florestas e Imóveis Rurais. Basicamente é a mesma coisa, o CAR e o CEFI, só que o CEFI é na Bahia, no total de 750 mil propriedades, ou seja, de 750 mil propriedades, apenas 136 mil tem o CAR. É um número até um pouco mais reduzido do que no nível federal. E provavelmente vai se estender a questão do nível federal para o estadual, de que a maioria desses CAR que tem aqui na Bahia não estão completos. O próprio levantamento vai ter muito disso. A nível municipal, não tem muitos dados sólidos, né? Basicamente, o levantamento foi para fazer essa questão da averiguação dos dados de como estão os produtores orgânicos convencionais sobre a questão da regularização, mas não se tem, né, dados muito sólidos em relação a isso. Alguns impasses, como eu já disse, sobre a questão da regularização ambiental, do cadastro ambiental rural, as fraudes e irregularidades, ou seja, um produtor, seja ele orgânico ou convencional, pode muito bem declarar que está preservado os 20%, ou sei lá, vamos supor que ele está em processo de regularização e declara lá que já está ok, mas no papel pode até estar bonito no documento, mas na prática, na visualização da reserva, não está regularizado, não está com os 20%, ou pode até ter uma delimitação por cercas e outras coisas da reserva, mas não está preservada, está desmatada. Então vai ter essa questão de, como o Italiano falou, da fiscalização, que é muito importante. Hoje quem faz a fiscalização para o cadastro ambiental rural no estado é o INEMA. Então o INEMA, eu posso até trazer um exemplo próprio, foi que um namorado da minha mãe, ele comprou uma propriedade rural, no caso ele herdou da família,
e foi fazer a parte burocrática de regularização fundiária, de imóveis e etc. E viu que tinha uma grande parcela de muitos hectares desmatados, só que não foi ele que desmatou. Então, basicamente teve esse contratempo em relação a ele por causa que ele estava evitando fazer o carro. Então aí ele foi lá e contratou um engenheiro ambiental, né, para fazer essa regularização. Foi muito burocrático, foi um pouco chato para ele, eu que presenciei também senti que foi bem chato mesmo para ambos os lados, né? Para o Estado, no caso o órgão fiscalizador foi o INEMA, que entrou na justiça para fazer as aplicações de multa e etc., mas recorreu, né, para alinhar tudo certinho para ele fazer o plano de regularização ambiental, né, que é o PRE, ou seja, ele recorreu à justiça para ter o próprio plano para poder ficar regularizado e não sofrer com as consequências. Hoje, uma multa, creio eu que mais ou menos por hectare seja de 5 mil, ou seja, caso uma área de reserva legal seja desmatada, 1 hectare vai custar 5 mil reais para o produtor. Então vamos supor que um agricultor convencional de média e grande escala, quantas áreas desmatadas ele pode ter? E se ele não procurar regularizar? A multa é basicamente de quase de imediato. Ele pode, obviamente, entrar com um plano de regulação ambiental, ele pode acionar a justiça, contratar advogado, mas a questão é que nessa parte ele vai estar naquele certo momento irregular. Outras questões aí, como eu disse, é a falta de investimento público nessa área. Não só a nível federal, o nível federal vai ecoar a níveis estaduais e municipais, mas a falta de investimento para que os técnicos e engenheiros, inclusive engenheiros agrônomos, não só ambientais, mas engenheiros agrônomos e civis e florestais, muitos tipos de engenheiro podem fazer esse tipo de projeto, né, de regularização de imóveis rurais, são pouco investidos nesses profissionais. A questão do IBAMA, que é o órgão fiscalizador federal, e vai ecoar nos outros. Falta de informações técnicas. Alguns produtores acabam por negligenciar de fato as questões ambientais, então, por não saber como a gente foi citado aqui, os incentivos fiscais, os benefícios de redução de imposto, do ITR, do acionamento de créditos rurais, por falta mesmo de não saber. Então tem muito disso e acaba por estar levando aquela vida rural de uma forma meio que deixada de lado para a parte legal e burocrática. Pode parecer realmente chato essa parte de regularização e tal, porque realmente é complicado. Como eu disse, tem pouco investimento na área pública, no setor público para esse setor, e por isso que acaba atrasando e por isso que tem pouquíssimos carros no Brasil que estejam completos. Mas é um ponto a se destacar em relação aos próprios produtores, que também não vamos negar que muitos não têm o interesse de fazer isso. Realmente não parte da vontade deles. Como o Tânia disse, os 20% para um produtor pode parecer muito, porque naqueles 20%, teoricamente, ele vai estar perdendo dinheiro. Então por isso que tem. Não é à toa que é outro ponto que é o desinteresse pela preservação ambiental por parte de alguns produtores. Então, todas as questões acabam fumando uma outra. O produtor até quer se regularizar, mas tem um empecilho de ser lento, o carro demora muito tempo para ficar pronto, então por isso que tem muito processo enterrado no meio do caminho para regularizar, então acaba desmotivando um pouco o produtor. Tem a parte do desinteresse, tem a parte de não ter o conhecimento técnico sobre esse tema, como pode dizer, recomendado do que o agricultor tem que ter. Muitos produtores não sabem nem do que se trata. Justo. Eles passam a saber porque a maioria vai no banco procurar um crédito e aí eles precisam ter essa documentação e lá eles descobrem o que é, né? E a maioria, por ser simples, não sabem o que implica, o que precisa. Sim. Às vezes acha que precisa gastar muito dinheiro para poder obter essa documentação e aí fica por isso mesmo. Pronto, aqui eu trago um esqueminha de como a falta das reservas e das áreas de proteção permanente, de preservação permanente, na nossa região implica. Somos basicamente uma região muito frágil no quesito clima, por causa das nossas características, tanto edáficas, mas climatológicas também, de não ter essa preservação de uma floresta, de um adensamento de florestas, pode reverberar uma desertificação em massa. Eu vou falar mais sobre a desertificação da nossa região mais à frente, mas é o ponto que eu quero trazer em relação às mudanças climáticas. É que com a falta das florestas, das nossas florestas adaptadas ao clima, a gente pode
ter esse aumento da temperatura, né? Não só na relação do microclima, mas do macro também. Quanto menos árvores a gente tem na nossa região, mais o clima fica quente, fica inapto a muitas espécies, a agricultura e a agropecuária, no caso, vai ser afetada. Quanto menos árvores, menos polinizadores, menos a troca desses pólenes para polinizar nossas áreas, etc. Vai ter também, vai reverberar, no caso, vai finalizar todos esses dois pontos nos problemas socioambientais e socioeconômicos, ou seja, o clima vai ficar desfavorável para a produção agropecuária, vai afetar claramente não só o nosso meio ambiente, nosso bioma, a caatinga, mas também a renda do agricultor familiar. Então, vai ter essas questões sociais que serão consequência do que foi acontecido antes. Então, por isso, se ter, principalmente uma coisa que eu quero destacar é, basicamente, também se ter a conexão das reservas legais por parte dos produtores através dos corredores ecológicos. Então, uma reserva legal ligar a outra cria um fluxo gênico muito forte em relação à fauna e principalmente também à flora. A troca de sementes ali vai ser muito grande, então vai ter uma serrapilheira, uma densidade de serrapilheira muito grande. Então vai ser algo bom, vai ser uma geração de um microclima que vai reverberar em benefícios ecológicos para a produção, por causa de barreira de ventos. Tem muitos benefícios ecológicos, no caso, né, que uma reserva legal tem, que se ter uma floresta na sua área pode trazer. Então todas essas consequências vão reverberar nos problemas sociais e econômicos dos produtores, que serão os principais afetados por causa das questões climáticas. E respinga na gente também, né? Sim. Porque um exemplo, como o Samini falou brevemente, é a floresta amazônica, que cada ano que passa a gente quebra um recorde de calor fora de época enorme. E aí tudo por conta do desmatamento da floresta amazônica. Então aqui basicamente é o mesmo esquema. Ano após ano a temperatura aumenta 1, 2 graus e caso não venha a acontecer esse tipo de conscientização e de preservação, a tendência é só piorar, gravemente. Isso. Como eu disse sobre a desertificação da nossa região por falta da vegetação nativa, eu trago um dado de 2021, 2023, se não me engano, sobre a Serra do Ibaí, que foi uma área imensa desmatada de milhares de hectares para a produção, para a construção de um parque solar. Então foi uma questão muito polêmica na época, eu fui até para uma palestra sobre isso, sobre a questão do nosso clima. Isso aqui no âmbito mais macro mesmo da região, mas focando um pouco em Ibaí. Essa questão envolve todos os 19 municípios da região, do território, mas tem esse foco em principal na cidade, lá na região de Ibaí, que tem uma área aqui, se vocês conseguem ver, aqui no nosso slide, área imensa que foi basicamente desmatada. E o que mais polemizou na época foi que essa vegetação desmatada, essa supressão da vegetação, não foi autorizada. Foi basicamente realmente um crime ambiental que foi basicamente também passado. Foi a jurisprudência em relação ao que teve na época com o INEMA foi horrível. Então, um licenciamento para uma empresa de parque solar que poderiam trazer benefícios econômicos para a região, com a geração de empregos, foi totalmente anulado por causa que o desmatamento foi tão grande que a longo prazo, a curto prazo, pode ser ótimo. Vai ter algumas pessoas, vai ter alguma geração de emprego, vai ter geração de energia fotovoltaica, mas a longo prazo é uma quantidade de hectares imensa de vegetação nativa, de caatinga, de animais mortos, que nunca mais pode ser recuperada. É uma devastação imensa, que está reverberando agora com alguns projetos de leis federais que vão piorar tudo. Então, essa questão ambiental, creio eu que é muito séria. É uma questão que não só reverbera no nosso país, mas no mundo todo, né? À toa que tem a COP, que é um evento que acontece todo ano em algum país sede. Esse ano, justamente, vai acontecer no Brasil, lá, creio eu, em setembro. E justamente discute essas questões climáticas que acontecem, sobre a falta de um plano de gerenciamento dessa parte da florestamento no âmbito mundial. Nessa questão do nacional e do estadual, tem essa parte. A região Nordeste, Irecê, a região é totalmente sensível a isso. O que pode impactar, sei lá, São Paulo, Rio Grande do Sul, minimamente, vai impactar muito mais a gente.
Nosso solo ele pode até ser fértil, mas por conta das atividades muito intensivas de agropecuária, pode ir se desgastando com o tempo, coisa que seria solucionada com vegetação. Então tem essa questão da desertificação que cada vez mais a gente vai sentindo até na pele mesmo. Nos produtores realmente no futuro, a previsão, né, de que nos próximos 5 anos a temperatura aumente e que a falta de vegetação vai ser mais notável ainda. Aqui é um gráfico, no caso um mapa, sobre as atividades. Percebam o quão pouco é a caatinga arbórea arbustiva em relação à própria pastagem, né, à própria agropecuária. É uma comparação até que muito esdrúxula, né? Muito pouca vegetação para muita atividade, para muitas áreas rurais. Vamos supor que se tivesse um consórcio, um equilíbrio, né? Tivesse meio a meio ali, um mapa metade amarelo e metade verde escuro. Teria um equilíbrio no sustentável, né? À toa que a discussão é essa, para fazer uma agricultura sustentável, seria uma alta produtividade do solo, usar os recursos que o solo tem a oferecer e também com esse reflorestamento dessas reservas, dessas propriedades que muitas propriedades não vão ter a reserva legal, que estão em atividade há muito tempo e nem tem essa reserva localizada na área. Então por isso que a questão de se ter, principalmente nessa região que é muito fortemente não pode dizer, economicamente forte em relação à agricultura e à pecuária, de se ter essas florestas preservadas. Pronto, agora eu vou falar em relação aos dados do nosso levantamento, né? Ele foi feito com dois tipos de agricultores, né, de características de agricultores, que são os orgânicos e os convencionais. Aqui eu vou trazer algumas perguntas que eu utilizei para servir de base argumentativa para o nosso projeto, do porquê dessa comparação, né? De qual tipo de agricultor está mais alinhado à causa ambiental em relação às reservas legais. Eu não vou utilizar todas as perguntas do questionário, eu vou deixar anexado o link do questionário para caso você queira respondê-lo aqui embaixo, mas eu vou utilizar basicamente umas 9, 10 aqui de como a gente foi. Em relação se a propriedade possui cadastro do CAR, dos orgânicos, 75% disse sim, 25% não. Em relação aos convencionais, foi 66% e 33%, 66% do sim e 33% não. Aqui não tem uma disparidade, mas já deu um spoiler do que vai ser em relação ao próprio questionário. Sobre a propriedade, a reserva legal, né? Se ele tem ou não o CAR. Aqui mais específica, né? A propriedade possui área de reserva legal registrada no CAR. Os orgânicos disseram 50% precisa compensar ou incompleta. 50% disseram sim, registrado e preservado. Os convencionais foram 16, propriedade 16 não possui, 33 precisa compensar e 50 disseram sim, registrado e preservado. Aqui já entra a questão de não possui, como foi argumentado aqui, muitas propriedades convencionais não possuem a reserva legal, mas em relação aos orgânicos, eu notei, né, sobre as entrevistas que eu fiz, o questionário, que tem uma preocupação de manter essa reserva. Alguns produtores têm até mais a área da reserva legal do que a própria a área de produção. Eu cito o seu Júlio, que foi a propriedade em que eu fui visitar pessoalmente, em que realmente ele tem basicamente, do 100% da área dele, seriam 55% de caatinga preservada, muito linda por sinal a propriedade dele, e de 45% de produção. Então tem muita essa preocupação dos orgânicos de manterem a caatinga, a natureza regional preservada. Se a reserva legal está localizada nas áreas ou nas áreas próprias ou compensadas, os orgânicos, como eu disse, vai ter essa preocupação, 100% disseram que está dentro da propriedade e já tem uma disparidade em relação aos convencionais. Alguns disseram que estão em outras áreas, que estão dentro e que não se aplica, pois não tem a reserva legal. Se o produtor que foi questionado no projeto acha que tem sinais visíveis de degradação, os orgânicos 100% disseram não, teve uma disparidade também em relação aos convencionais, ou seja, até como os convencionais, os agricultores convencionais possuem a reserva legal, muitas vezes ela não está 100% preservada, o que vai ecoar em relação às exigências legais, que é essa aqui.
Aqui já tem o contrário, né? Os orgânicos, 75% disseram que não em relação aos convencionais. Creio eu, dos que eu perguntei, do questionário que eu fiz em relação aos orgânicos, são mais questões do próprio CAR ser lento para ser registrado, né? Então, tem a implicância do recurso federal e estadual do CAR de ser um pouco lento em relação aos órgãos públicos, de que alguns agricultores orgânicos que querem fazer a sua regularização certinha não possuem o CAR totalmente regularizado. Eles podem ter até reserva legal, ter uma parte do CAR, CFI, mas não estão 100% legal com as exigências legais. Tem alguns que têm uma complicação ambiental em relação ao uso de postos, que foi dois dos que eu questionei, tinha essa relação. Em relação aos convencionais, foi até menos, mas assim eu não posso opinar muito porque essa faz parte online, o questionário online no caso. Se existe alguma dificuldade para regularizar, ambos convencionais e orgânicos disseram 50% sim, 50% não. Como eu disse, é uma questão burocrática, muito chata, lenta, que às vezes desmotiva muitos produtores a continuar. Tipo, ele percebe que está há meses, até anos, tentando regularizar a área para fazer o crédito rural, para ter uma linha de crédito, e não consegue. Desmotiva, ele para e segue com a produção de boa lá na propriedade dele, mas sem ter a regularização. Por isso que tem muitas dessas dificuldades que foram apresentadas aqui com o questionário. Aqui, quais medidas de conservação ambiental já foram adotadas na reserva legal? Em relação aos orgânicos, as principais seriam plantio de espécies nativas, porque é permitido ter esse plantio. Vamos supor que, mesmo tendo já florestado o produtor, o dono daquela terra, ele quer plantar mais árvores, ele pode fazer isso tranquilamente. Conservação do solo, conservação da água, sistemas agroflorestais, também são formas de se conservar aquela área. Diferente da APP, que é realmente tocável, a reserva legal ela pode ser manuseada a favor dela, não a favor do dono da terra. O proprietário ele pode ter um consórcio com a reserva em relação a SAFs e LPFs, ou seja, se ele quiser ter uma agrofloresta, mesmo que pequena, na propriedade dele, ele pode, com as devidas autorizações do INEMA e etc. Mas ele pode, então é um uso que vai se ter naquela floresta de caatinga que pode ser benefício também financeiro. Já os convencionais, 100% deles, dos questionados, não adotaram nenhuma questão, nenhuma medida, nenhuma técnica de conservação ambiental. E já mostra a disparidade e também um pouco da mentalidade de cada tipo de produtor, de cada tipo de agricultura. Aqui eu trago logo 2, em relação se receberam alguma visita técnica sobre a reserva legal ou se teve desmatamento no passado. Ambos disseram que nunca teve visita legal ou visita técnica para averiguar a reserva legal, o que mostra, de novo, em relação a como se situa, como se atuam os órgãos públicos nessa questão, que também é muito frágil, muito do recursos federais que são destinados ao IBAMA, que vai reverberar no resto do país, são muito poucos. Então, tem justificativo do porquê, sei lá, um engenheiro ambiental do Estado ou um engenheiro ambiental federal nunca teria visitado, porque não tem recurso, não tem repartição de verba para que aquele setor seja beneficiado, que seja beneficie o resto da população. E se teve desmatamento passado, os agricultores orgânicos 50% disseram sim, 50% não, 60% dos convencionais disseram não e 40% disseram sim. Em relação a se existe problemas de compactação do solo, 100% dos agricultores orgânicos disseram que não, mas 33% dos convencionais disseram que sim. Então tem essa disparidade. Então vai reverberar também no solo. A falta dessa vegetação nativa vai dificultar a preservação do solo em relação àquela área. Aqui algumas técnicas sustentáveis, não sobre a reserva legal, mas sobre a área em si. Os orgânicos, como de costume, eles vão usar técnicas sustentáveis porque é da filosofia, do tipo de agricultura que eles têm, de fazer isso. Então, adubação verde, compostagem, biofertilizantes, obviamente é dos orgânicos, rotação de culturas, plantio direto, captação e armazenamento de água, cobertura do solo, a palhada, biodigestores, consórcio de culturas e manejo de tecidos animais. Basicamente, todos os questionados do projeto responderam que usam essas técnicas.
O único ali que não teve nenhum foi o biodigestor, que eu acho que não é tão comum aqui na região, né? Tem o biodigestor. Mas as outras, basicamente, todos os agricultores orgânicos que foram entrevistados responderam que usam. Já os convencionais teve um pouco de cada, mas comparado ao outro é bem diferente, né? É bem notável a diferença. Os mais usados entre os agricultores convencionais é a adubação verde, que é bastante usada aqui na região mesmo, rotação de culturas, que creio que, independente da atividade da agricultura, é um benefício absurdo ter esse tipo de técnica, usar esse tipo de técnica e também a palhada, né? Que é basicamente, como pode dizer a palavra, inconcebível com uma propriedade não usar a palhada. Inúmeros benefícios que ter aquela matéria orgânica no solo vai ter. E maneira de jeitos animais também aqui, né? Que a adubação com esterco curtido é bastante utilizada na nossa agropecuária. Em relação finalizando aqui nossos dados, né? Em relação se o produtor tem interesse de preservar, teve uma certa divisão aqui, né? Que os orgânicos disseram que disseram que tem interesse, 25% disseram que sim, que tem interesse, ou seja, parte do interesse do orgânico de preservar, e 75% não se aplica porque já está preservada. Ali foi diferente, 33% não se aplica para os convencionais, né? Ou seja, são aqueles convencionais que têm a reserva legal preservada, etc. 16% disseram talvez e 50% disseram sim. Então já é um caminho. Já é um caminho para os convencionais, que basicamente seriam o nosso foco do projeto, de conscientizar os produtores convencionais, porque creio eu que com os próprios dados fica evidente que os orgânicos já têm essa consciência, basicamente parte da própria filosofia deles. Eles têm que, para os próprios certificados de orgânicos, para a própria agricultura que eles fazem, eles têm que ter o CAR também. Uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo só depois, que para ter o certificado do orgânico, além de passar pela fiscalização dos orgânicos, etc., o CAR também é indiscutível. Tem que ter o CAR para ter o cadastro, para ter o certificado orgânico. Então, para os orgânicos é essencial ter o CAR. Então, a gente quer passar essa ideia, essa visão de consciência ambiental, principalmente para os convencionais, que creio eu, acho que vocês concordam, que são os menos interessados nessa área. Agora, em relação às conclusões, eu vou ser bem breve, porque basicamente eu argumentei tudo que eu queria argumentar aqui em relação às nossas questões ambientais do território e tentar trazer, né, para o pessoal da agricultura aqui da região, da agropecuária extensiva da região, que ter esse tipo de consciência, esse tipo de noção ambiental sobre as coisas que nos cercam é basicamente vital para a nossa sobrevivência. As temperaturas vão aumentar ao longo dos 5 próximos anos, então ter essa reserva legal, ter essa preservação da caatinga, ter essa preservação das áreas de preservação permanente, as APPs, é indiscutível. Tem que ter para que a própria agricultura se sustente. A agricultura convencional tem uma coisa de que, mesmo como o próprio Tarano disse, quando um solo está meio desgastado, o produtor parte para outro e não recupera aquele que ele tinha. Então a gente tem que olhar para o nosso próprio solo, para a nossa própria questão de vegetação, da preservação da vegetação, para que a gente evite gasto, evite questões climáticas, questões sociais, que evite a degradação ambiental dos nossos recursos, para que a gente prospere. Então, basicamente, o futuro da agricultura, principalmente a agricultura convencional, é se manter sempre no limite, no linear da sustentabilidade. Muitas vezes os produtores convencionais se questionam do porquê eu tenho que me regularizar, do porquê eu tenho que me importar com essas coisas, mas são coisas que a própria agricultura convencional sente. Uma coisa que não citamos foi em relação às pragas. As pragas, insetos, sejam fungos, sejam bactérias, elas se propagam de acordo com as questões climáticas. Isso é indiscutível, isso é a ciência para provar. A nossa modalidade, nosso curso, ele tem basicamente estudo, tem matérias que vão discutir basicamente isso, a questão ambiental e climática dessas nossas ações e do nosso uso. Então, ou seja, para a própria agricultura convencional se manter de pé, ela tem que ter esse discernimento, tem que ter essa mentalidade para se preservar. Eu não estou falando para você que seja agricultor convencional
parar o que você está fazendo de usar seus químicos, de usar seus adubos químicos, de usar pesticidas, etc. Não, eu estou falando que para o próprio bem a longo prazo das propriedades convencionais, que essa parte ambiental seja levada sempre em consideração, porque é basicamente o que eu disse, é vital para a manutenção de nós, os seres humanos. A gente vai ficar sem alimento. E basicamente hoje em dia se bate muito nessa questão que não é o parar de utilizar a agricultura convencional, os métodos que a gente já sabe e que dão certo hoje em dia. É pelo menos tentar amenizar os impactos que eles causam, ou então conciliar essas questões de preservação ambiental com a agricultura convencional, porque a gente sabe que dá certo. As pessoas só não querem introduzir porque, de certa forma, é um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais árduo, mas a gente vê as consequências tanto no dia a dia e futuramente provavelmente vai estar muito mais evidente do que está hoje em dia. Isso, né? Há muito tempo atrás já existiam práticas sustentáveis, né, que dava certo. E agora eu acredito que com a tecnologia aí que a gente consegue ir bem mais longe, minimizando os impactos que a gente causa, né? A palavra é minimizar. A gente sabe que a gente não consegue deixar 100% do jeito que a gente entrou com a produção, mas que a gente minimize para deixar aquelas condições aceitáveis, né? Isso. E basicamente foi isso. Eu trago aqui uma frase do Paulo Nogueira Neto, que é basicamente o pai do ambientalismo brasileiro. Ele foi o primeiro ministro do meio ambiente, lá na época do Plano Nacional, quando foi instalado ele. E ele diz assim: sou razoavelmente otimista em relação ao futuro, porque muito otimismo é ingenuidade. Quase nada é fácil, a gente tem que lutar muito pelas coisas, mas sou razoavelmente otimista, porque vejo coisas boas acontecer. E esse foi basicamente o nosso projeto de extensão. Eu quero agradecer a cada um que assistiu esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo em relação à questão ambiental, e trazer a vocês a questão de sempre buscar essa discussão, seja na roda de amigos, seja com outros agricultores, com os técnicos. Então a gente sempre tem que estar buscando esse limiar, né? Como eu disse, porque a palavra, querendo não, meu amigo, é equilíbrio. A gente não pode chegar numa propriedade convencional e apontar o dedo querendo falar: ó, você está 100% errado, pare de usar os químicos, pare de usar os seus tratores, pare de usar seus adubos. Porque não é assim que a democracia funciona, não é assim que a gente pode ter um debate minimamente ético em relação com esses produtores. A gente tem que abordar da maneira correta. Então, nós, enquanto agrônomos, enquanto futuros técnicos, engenheiros, temos essa responsabilidade. Creio ou não, muitas propriedades rurais vão estar na nossa gestão. Então, a gente tem que sempre conciliar, sim, financeiro é muito importante, os gastos são muito importantes, mas sempre trazer esse debate para o próprio produtor e provar para ele do porquê aquela questão ambiental seja tão importante. E é isso basicamente o nosso projeto. Agradecemos a todos e até mais.